Olá pessoal, eu sou a professora Margarida Cibaldo, trabalho no Colégio Delmiro de Miranda Brito e vamos trabalhar esse ano a disciplina Filosofia, ok? Esse vídeo tem três objetivos. O primeiro é me apresentar. Geralmente eu nunca gravo as minhas aulas com a câmera ligada, mas como muitos alunos não me conhecem ainda, né? Os alunos do segundo ano me conhecem, mas os alunos do primeiro não me conhecem ainda. Então, por isso que eu estou me apresentando. Segundo objetivo, apresentar a disciplina, tá? O que é que nós vamos estudar, como nós vamos estudar. E o terceiro objetivo é a explicação da primeira aula, que é justamente a origem da filosofia, o nascimento da filosofia e mitologia, tá? Filosofia versus mitologia. Então tem muita coisa, né? Então, pessoal, filosofia, né? Vamos entender o que é essa disciplina. Filosofia, a palavra filosofia, ela é composta por duas outras palavras, filo e sofia. Filo, ambas do grego, não é? Porque a filosofia nasceu na Grécia. E filo significa o amor, a amizade, o respeito, a busca. Então eu amo, eu busco, eu respeito, eu tenho amizade por algo. Pelo quê? Sofia. E o que é Sofia? Sabedoria. É buscar entender, é buscar compreender, é buscar desenvolver o conhecimento. Isso é filosofia. Tá? Filósofo é aquele que busca o conhecimento. Esse termo, quem criou foi Pitágoras, aquele do Teorema de Pitágoras. Ele era muito sábio, muito estudioso, e alguém disse assim: você é um sábio. Ele disse: não, eu sou um filósofo, ou seja, eu busco a sabedoria, eu amo a sabedoria. Né? Então, daí surgiu, originou-se o termo filosofia. Nascimento da filosofia. Então, a filosofia ela nasceu na Grécia, nasceu por volta do século 7 a.C. Ela marca a transição, ela marca a passagem, sair de uma coisa para chegar, sair de um lugar para chegar em outro lugar. Sair de onde? Sair do pensamento mitológico para o pensamento racional. Sair dos mitos para a razão. Porque pensamento mitológico é fundamentado nos mitos, assim como o pensamento racional é fundamentado na razão. Então, por quê? Porque o mito eram narrativas baseadas em seres sobrenaturais. E razão é o estudo do real, do concreto, do que nós estamos aqui. Então, a filosofia é isso. É esse pensamento, essa busca do conhecimento fundamentado no raciocínio lógico e na razão. Mas a gente só vai entender melhor quando a gente responder essa pergunta: o que é mito? Olha, pessoal, lá em cima, na foto lá que está lá em cima, eu coloquei os deuses do Olimpo, tá? Os deuses principais, né? Os três principais, que é Zeus, Poseidon e Hades, e toda a sua descendência, né? Os principais deuses são 12, mas aí tem uma infinidade de semideuses, de titãs, de ciclopes, de ninfas, de várias outras divindades, né? Ou seja, seres que habitam a divindade. Então, mito seria o quê? Histórias, narrativas tradicionais. Que são narrativas? São histórias contadas, né? Tradicionais porque eram repassadas de geração para geração, de pais para filhos. Os mitos, a função deles era explicar a origem e existência das coisas, como surgiam as coisas, né? Por que surgiam, por que era de determinada forma, tá? Então, basicamente, o que eles explicavam? Eles explicavam a origem dos homens, como os homens foram criados, de onde vieram, a origem dos sentimentos, né? Quais os sentimentos que existem, por que existem, e os fenômenos naturais. Pessoal, só uma observação. Nós estamos estudando a mitologia grega porque a filosofia nasceu na Grécia, mas todas as outras civilizações, todas as primeiras civilizações tiveram a sua mitologia, ou seja, o seu conjunto de mitos. Né? Que são histórias nascidas no imaginário das pessoas para explicar as coisas que a gente não tinha como explicar de uma forma racional. Então a gente recorria aos mitos. Eu digo a gente, a humanidade, né? Então, o mito, essa narrativa, as tradicionais, eram consideradas histórias sagradas, né? Histórias que os deuses, né, os olimpianos, eles inspiravam os artistas, os poetas e os cantores a
repassar essas histórias. Então, elas eram histórias sagradas e elas eram inquestionáveis. As pessoas não questionavam a veracidade dessas histórias porque elas vêm dos deuses e os deuses são inquestionáveis. Ninguém ousava, no caso, despertar a ira dos deuses, porque esses deuses do Olimpo, eles eram deuses, tinha a característica da imortalidade, porque eles eram deuses, mas eles tinham as características humanas também, eles tinham raiva, rancor, inveja, eles tinham características más dos homens, tinha as boas e as más também, né? É diferente do Deus que a gente acredita hoje, que é o Deus benevolente, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bom, que cuida da gente com todo amor e carinho, com carinho de pai. Esses deuses da mitologia, né, eles acreditavam que esses deuses eles eram vingativos, então ninguém ousava desobedecer os deuses, e quem o fazia pagava caro. Então, os mitos, eles tinham um papel moral. Por exemplo, os homens. Vocês vão entender a origem dos homens se vocês leem o mito de Prometeu. Vão entender a origem dos sentimentos quando vocês leem o mito da Caixa de Pandora. E todos, por exemplo, os raios, que são os fenômenos da natureza, a chuva, os terremotos, os maremotos, a plantação, a agricultura, tudo isso tem uma origem na mitologia. E todas essas histórias têm um papel moral. Por exemplo, a origem dos sentimentos com a Caixa de Pandora. Pandora era uma ninfa, era uma divindade que recebeu dos deuses, acredito que de Zeus, uma caixa para entregar a seu marido, Epimeteu, que é o nome do marido dela, e com a seguinte instrução: não abra a caixa, de forma alguma. E ela, muito curiosa e muito desobediente, abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, ela libertou todos os sentimentos, a injúria, a inveja, a maldade, a raiva, o rancor, o ódio, a preguiça e outros sentimentos bons também. Ela liberou todos os sentimentos. É por isso que, junto, convivem com a humanidade todos esses sentimentos ruins, porque Pandora foi desobediente. Então, moral da história, não devemos ser desobedientes, não devemos desobedecer os deuses, não devemos despertar a ira dos deuses. Então, é esse o papel, a lição que esse mito passa. E todos os outros mitos também têm um papel moral, também têm uma lição. O mito, ele tornou-se insatisfatório a partir do século VII a.C. Assim, começaram a surgir alguns homens, alguns sábios, que não se conformavam com as explicações mitológicas. Eles queriam as respostas mais coerentes, respostas mais racionais, mais plausíveis, né? E aí eles não se satisfaziam mais com os mitos. Eu estou aqui, deixa eu sair daqui um pouquinho. Pronto. Então, eles começaram a ser insatisfatórios quando surgiram os primeiros filósofos. Tá, pessoal? E vamos dar andamento um pouquinho mais a essa questão aqui. Pronto. Como nós já vimos, a filosofia ela surgiu na Grécia e com a formação da polis. O que é polis? Polis são cidades, são civilizações. A democracia, que é aquela forma de governo que leva em consideração a participação popular, também nasceu na Grécia. Então, as pessoas se juntavam nas praças para discutir os rumos da cidade. E ali começavam a discutir, começavam a ter posicionamentos, começavam a fazer uso da razão, da reflexão. E depois, não era só sobre política que eles raciocinavam. Começou a usar digamos assim, essa atitude de raciocínio em muitas outras áreas, né, da vida em sociedade. E com isso, começou a surgir o raciocínio e a reflexão. Quanto mais eles raciocinavam, mais eles refletiam, ia, digamos assim, diminuindo o espaço para os mitos. Os mitos iam ficando de lado, porque aquelas histórias fantasiosas do imaginário dos homens acabavam não explicando mais as coisas. Então, eles começaram a ter atitudes filosóficas. E o que é atitude filosófica? É se posicionar frente às coisas, frente aos acontecimentos e fazer perguntas como: o que é? Para que é? Como é isso? E o mais importante, por quê? Isso é dessa forma e acontece dessa maneira. E com isso foi crescendo a investigação, tá? E isso não ocorreu de um dia para o outro, ocorreu de forma progressiva, né? Progressiva quer dizer aos poucos,
foi tendo progresso de forma compassada. Durante muito tempo, os homens conviviam com os mitos e com o desenvolvimento do pensamento lógico. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, o que significa pré-socráticos? Existia um filósofo muito enigmático, um filósofo muito importante, muito inteligente, que marcou época. O nome dele era Sócrates. Então, todos os filósofos que vieram antes de Sócrates eram os pré-socráticos. Os que conviveram com Sócrates eram os socráticos e os que viveram depois de Sócrates, os pós-socráticos. Mas essa questão de questionar os mitos, né, de não levar muito em consideração e tentar buscar o raciocínio lógico, surgiram com os pré-socráticos. Eles eram quem buscaram as respostas sobre a origem da natureza na própria natureza, nos próprios fenômenos naturais, né? Por exemplo, os mitos falavam que existia uma deusa chamada Perséfone, que ela era casada com Hades, o deus do submundo. Então, ela passava uma determinada parte do ano com o Deus lá no submundo, e aqui era inverno, era verão, era seca, quando ela ressurgia, ela era a deusa da primavera. Quando ela vinha passar um tempo aqui nesse plano, aí as coisas começavam a florir e tal. Então, esse mito deu origem às estações dos anos, às estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Era assim que eles explicavam as coisas. E os homens começavam a raciocinar por que essa época do ano existe flores, aquela época do ano existe os frutos, depois os frutos ficam maduros e depois apodrecem, depois outras. Então, eles procuravam as explicações para esses fenômenos naturais na própria natureza. O que é, então, que o mito e a filosofia têm em comum? Ou seja, o que é que serve para um mito e o que é que serve para a filosofia? Então, ambos, tanto o mito quanto a filosofia, eles buscam explicar a origem das coisas. Tá? Isso é o que eles têm em comum. Agora, o que é que eles têm de diferente? Vamos ver aqui as diferenças entre o mito e a filosofia. Mito, ele é fundamentado no fantástico, no que é imaginário, no nosso imaginário. A filosofia, ela é fundamentada no real, no que é verdadeiro, no que é lógico, no que é palpável, concreto. O mito é no sobrenatural, né? Uma coisa que está além desse plano natural, e a filosofia, ela se fundamenta no natural, nesse plano que a gente vive. O mito, ele é inquestionável, as pessoas não questionavam, porque aqueles deuses, quando eles estavam furiosos, eles se vingavam da humanidade. Né? Por exemplo, Poseidon, quando ele estava muito irado, ele provocava terremotos, maremotos e terremotos. Também, porque nos lugares onde não tinha mar que sofriam com terremotos, também era a fúria de Poseidon, quando ele estava irado com a humanidade. Então, entre outras coisas, né? E então eles não ousavam questionar os deuses. Já a filosofia, como ela era fundamentada nesse mundo natural, através do raciocínio lógico, da investigação, do raciocínio da lógica, então eles nasceu praticamente dos questionamentos. O que é isso? Para que é isso? Por que é isso? Né? Então, o mito é fantasia, é incoerência. Já a filosofia é razão, é coerência. O mito é irracional e a filosofia é lógica. O que é lógica? Lógica é aquele conhecimento que se desfaz daquelas premissas, daqueles argumentos que não tem lógica, que não tem fundamento, para aquilo que é concreto. Ele vai tirando aquilo que não tem fundamentação e fica somente com o que é coerente. Então, isso é lógica no pensamento. Filosofia e a ciência. O que é ciência, pessoal? Ciência é um tipo de conhecimento que obedece determinados métodos. Geralmente o método da investigação, o método da experimentação, não é? Para comprovar se suas teorias são reais ou não, se condiz com a verdade ou não. Então, ele passa por experimentos, por métodos, por técnicas, para que seja, digamos assim, eleita aquela premissa, aquela teoria que condiz com a realidade. Isso é ciência. Filosofia
e ciência, até a Idade Média, era equivalente, ou seja, estava no mesmo patamar, era basicamente a mesma coisa. Era muito comum nessa época os filósofos serem cientistas, serem matemáticos, os filósofos serem médicos, serem botânicos, astrólogos, astrônomos, né? Então, era muito comum, porque para ser filósofo tinha que dominar todas essas áreas de conhecimento. Mas com o desenvolvimento da análise e da investigação, então eles começaram a dividir os conhecimentos por área de investigação. E aí surgiram as ciências, a matemática, a química, a geografia, a sociologia e muitas outras. A filosofia em si, ela não é ciência. Por que ciência? Ciência porque tem que ter comprovação dos fatos. A filosofia, ela é um questionamento, ela é um posicionamento frente aos fatos. É ela que faz as pessoas questionarem, é ela que faz as pessoas, que instiga, empurra as pessoas para o questionamento, para a investigação. Ou seja, é a filosofia que empurra as pessoas para desenvolver a ciência. Tá? Ela não é a ciência, mas foi por conta dela que as outras ciências surgiram. Foi a filosofia que deu origem a todas as outras ciências. Ela não é ciência, mas ela é considerada a mãe de todas as outras ciências. Então, pessoal, é isso que nós vamos estudar esse ano, filosofia, os filósofos, os principais filósofos e suas teorias, trazer essas teorias lá da Idade Média, da Idade Antiga, da Idade Moderna, trazer para cá, para a Idade Contemporânea, para que a gente possa entender as contribuições de todos esses estudiosos para fazer com que o homem, a humanidade, chegasse até onde nós estamos hoje. Tá, pessoal? É isso que nós vamos estudar esse ano e estou muito animada, vai ser um ano muito produtivo, muito bom. Vou falar agora um pouquinho sobre as atividades. Depois que a gente termina a aula, a nossa aula geralmente tem assim, tanto o primeiro ano como o segundo ano este ano, terão 2 aulas de filosofia. Então, a aula 1 será a explicação, a aula 2 será a atividade. Então, a explicação é geralmente um vídeo com a explicação da professora. A atividade, eu gosto de fazer o Google Forms. O que é o Google Forms? Eu crio um formulário no computador, crio um link, encaminho esse link para vocês, vocês abrem o link, respondem todas as atividades no próprio celular. Quando eu estou muito boazinha com vocês, eu faço de múltipla escolha. Vocês leem, às vezes eu coloco o vídeo, vocês assistem o vídeo e respondem a questão pertinente. A resposta pertinente, escolhe a resposta pertinente, a alternativa, né? Quando não, quando eu quero que vocês saiam do lugar comum, né? Aí eu coloco uma para que vocês deem a opinião de vocês com relação a alguma coisa, façam uma dissertaçãozinha com relação a algum tema, por aí vai. Mas aí vocês resolvem no próprio celular, quando vocês dizem assim, enviar, automaticamente a resposta de vocês vai cair na minha planilha, na planilha do meu computador. Ali eu vejo quem mandou, quando mandou, que horas mandou, que dia mandou e que horas. Beleza. É muito bom para mim, porque já está tudo ali, não preciso mandar e-mail, não preciso procurar no e-mail, não preciso ir lá nas respostas do Classroom. Eu uso o Classroom para postar o vídeo e a atividade, mas como a atividade é o Google Forms, a resposta já vem para o meu computador. Então isso é muito bom para mim e muito bom para vocês. Tá? Então, geralmente é assim. Agora temos o grupo do WhatsApp, onde a gente pode tirar as nossas dúvidas. Vocês podem também me procurar no privado. Eu não estou sempre no celular, porque eu tenho 10 turmas na Delmiro de Miranda e também trabalho em outra escola. Aí geralmente eu não estou sempre, mas assim que eu tiver oportunidade, eu devolvo a resposta para vocês. Então, não ficar com dúvida. Tá, pessoal? Então, vai ser assim que nós vamos trabalhar. Estou muito animada para a gente começar esse ano, tá? E dizer que não vamos permitir que esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Essa pandemia, esse medo de adoecer, esse medo de perder as pessoas que a gente ama, desviem a gente do nosso foco, o foco de vocês, que é desenvolver conhecimento, estar apto a terminar o ensino médio, a entrar numa faculdade, a entrar no mundo do trabalho, não é? E o nosso objetivo que é favorecer, que é contribuir para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Então vai ser um ano de muito sucesso, eu estou muito esperançosa. Logo, logo, isso tudo vai passar e vamos nos encontrar pessoalmente na escola e vamos fazer o trabalho melhor ainda, tá certo, pessoal? Mas vamos em frente, não esmoreçam, não fraquejem, vamos em frente porque todo mundo está no mesmo barco.
É novo para vocês, é novo para a gente também. Mas a gente sai se reinventando. Eu já aprendi uma coisa nova que não usei esse ano, vou usar, que não usei o ano passado, mas vou usar esse ano. A nossa frequência vai ser também no Google Forms, um formuláriozinho. Vocês vão abrir o link, colocar a turma de vocês, escolher a turma, colocar o nome e enviar para mim. Vai abrir, vai criar, gerar uma planilha no meu computador. Ali eu sei que naquele dia você assinou a frequência naquela hora. Então, só vai valer a frequência durante a aula. A frequência que chegar depois, a assinatura que chegar depois já não vale mais. Quer dizer, já é uma ferramenta nova que eu já aprendi. Então, nós estamos aprendendo todos os dias. Então, a pandemia veio para desafiar a gente. E nós vamos responder positivamente a todos os desafios. Um grande abraço, estaremos juntos, tá? Vou ficando por aqui.